Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de modelagem matemática. Essa é a 7ª aula. A nossa ementa é formulações de problemas, escolha do tema coleta de dados, formação do problema matemático e elaboração do modelo, exemplo prático usando ferramentas tecnológicas. Então a aula vai ser isso, eu vou criar um modelo com vocês aqui, propor, aliás, a maior parte das etapas para vocês pensarem isso se precisarem um dia implementar. Só lembrar que na próxima aula é avaliação, então umas dicas aí, pessoal. Estudem os slides das aulas 1 até 4, aqui é a parte teórica. Releia as listas. A prova está baseada nas questões das listas, ok? E peço que vocês sejam organizados na prova, com letra legível. E atenção aos autores, pessoal, não esqueçam de citar os autores. Algumas respostas dependem do autor, depende da concepção do autor, ok? Então vamos lá, pessoal. A modelagem matemática vai trabalhar com funções do primeiro e segundo graus, ok? Quais são os recursos que usarei? Computador com internet, para pesquisar principalmente o site do IBGE, aplicativo matemático, no caso o Implot, calculadora científica, também poderá ser a própria calculadora do computador e uma planilha eletrônica, no meu caso o Excel, mas poderia ser qualquer outra. Qual que é o objetivo da nossa modelagem matemática? Estudar a estimativa populacional. Tá? Então, vamos encontrar uma função que melhor representa o crescimento populacional do Tocantins entre os anos 1991 e 2010. Esse é o nosso objetivo. Pessoal, daí que eu descrevo todas as etapas segundo a concepção da Bienvenguti. Tá? Aí eu peço para vocês darem pausa e ler com atenção isso daqui ou leiam os slides. Vou falar uma ou outra etapa. O mais importante aqui, no primeiro momento, é a questão do reconhecimento da situação problema. É importantíssimo o professor expor a importância desse assunto e propor que o aluno pesquise sobre isso. Tá? A título de curiosidade, estudar o crescimento populacional é importante. Tá? Planejamento de políticas públicas, por exemplo, construção de escolas, posto de saúde, moradia, infraestrutura no modo geral, repartição de tributos, entre outras. E isso o aluno vai descobrir pesquisando na internet. E propor que o aluno pesquise principalmente no site do IBGE, onde que ele vai encontrar esses dados que nós pegamos aqui. A segunda etapa, familiarização com o assunto a ser modelado. Aqui é importante lembrar de citar Thomas Malthus e Verhulst, que são os dois pesquisadores que desenvolveram essa teoria. Primeiro Malthus, que é um economista, e depois Verhulst, que é um matemático. Ele deu uma corrigida em certo aspecto na teoria de Malthus. Isso tudo vai ser fácil de encontrar na internet. A segunda etapa, também com duas subetapas, é a matematização, formalização do problema e a resolução dos problemas em termos do modelo. Terceira etapa, modelo matemático, interpretação da solução. Isso é importantíssimo. No nosso caso, teremos duas funções, dois modelos. E aí a gente vai ver qual desses modelos é melhor. E isso vai ser a partir da análise gráfica, por isso que usaremos o Implot. Validação do modelo. É hora de perguntar de novo, será que tem um melhor a equação do primeiro grau? Então, a função do primeiro grau ou a função do segundo grau? Qual é o erro no caso se eu usar a função do primeiro grau? Reelaboração do modelo, se for necessário. Será que existiria uma outra função que melhor representaria? Isso na primeira etapa vai ficar claro que tem. Geralmente é a função exponencial, teoria de Malthus, ok? Bom, pessoal, então vamos à parte prática. Aqui está o site do IBGE com os dados que utilizarei para fazer a modelagem. Então aqui eu tenho a série histórica da população do Tocantins. Observem que os dados é de 10 em 10 anos, são de 10 em 10 anos. Com exceção aqui de 91, que passou um ano a mais. Mas tudo bem. Aqui nós temos a opção de exportar, eu exportei esse dado, certo? Ele veio aqui ó, na forma tanto de planilha do Excel, como na forma de gráfico. Isso aqui tudo veio do site do IBGE, ok? Bom, a nossa modelagem começa aqui. Então eu peguei os dados de 1980, 1991 até 2010 e coloquei na forma de gráfico também. Isso construído no Excel. É muito simples, caso você não saiba fazer isso. Tem vários vídeos, tutoriais que ensinam a fazer isso, mas o que importa é que o gráfico é esse daí, ok?
Observe novamente, nós temos os anos de 10 em 10 anos, com exceção de 91. E a pergunta é um ano de 2005. Observe que na tabela não temos isso. Por isso que é importante construir um modelo para responder esta pergunta. Tá? Aqui já peguei os 4 pontos principais da análise. Fiz uma mudança de variável lá em cima. Observa que o ano agora eu fiz o quê? De cada ano eu subtraí 1980 para reduzir a escala do X. A escala do Y eu dividi por 100 mil. Então ficou com uma escala mais fácil de ser trabalhada. Joguei esses pontos no implot, nós temos esse gráfico aqui. A pergunta é, qual função vai passar sobre esses 3 últimos pontos? Qual que vai representar melhor? A do primeiro grau ou a do segundo grau? Estudo pode ser feito no Excel, tá bom, pessoal? Observação, para a função do primeiro grau, basta 2 pontos. Aí utilizaremos o ano 2000 e 2010. Para a função do segundo grau, nós precisamos, para construir o modelo, 3 anos. Portanto, 1991, 2000 e 2010. Pessoal, volto a dizer, a regra geral é que a melhor função é exponencial. Isso vem da teoria de Malthus. Mas como a gente está analisando num período muito pequeno, localmente podemos usar outra função, tá? Sem problema algum. Claro que teremos um erro, mas esse erro não será tão grande. Aqui está quando nós fazemos a função do primeiro grau, ou seja, a função linear com os 2 últimos anos. Tá? Então, nós temos essa função 0,2275x mais 7,0085. Próximo, nós temos uma observação. O Excel permite você fazer interpolação de uma função linear com mais de 2 pontos. Quantos pontos você quiser. Nesse caso, eu fiz com 3. Aí teremos uma outra função. Isso é só uma curiosidade. O que vamos utilizar é a anterior, essa daqui, com 2 pontos, tá certo? Que seria do ano 2000 e 2010. Por último, a função com 3 pontos com crescimento quadrático, ou seja, função do segundo grau. A sua expressão é esta. Resumindo, pessoal, o que nós temos então? Para a função do segundo grau, substituindo o valor 25, seria 2005 menos 1980. Lembrem-se, eu reduzi a escala do X para ficar mais fácil de trabalhar. Nós chegamos que a população é de 1.275.010 pessoas. Agora, substituindo 25 na função do primeiro grau, nós teremos que a resposta é 1.696.000 pessoas. Ok? Observe que a diferença não é muito grande. O erro seria você fazer um menos a outra. Daí você tem uma ideia de quanto está errando. Ok? Claro que isso é só estimativa, pessoal. O valor exato não temos condição de encontrar. Ok? Aqui está a comparação das duas curvas. Observe que em azul nós temos a função do segundo grau. Observe que ela passa nos 3 últimos pontos perfeitamente. E em vermelho, a do primeiro grau já não passa no primeiro ponto, nem no segundo. Tá certo? Então a diferença seria essa. Por isso que eu falei lá atrás que localmente podemos comparar. Nos anos entre os 2 últimos pontos, observe, nós podemos usar qualquer uma das duas funções, porque elas se assemelham muito. Mas para o ano que vai de 0 até 10, ou seja, antes do primeiro ponto, a função em azul é muito diferente da função em vermelho. Ok? Bom, pessoal, essas são as linhas gerais de uma atividade com modelagem matemática. A resposta está aqui, né? A estimativa de um determinado ano e o modelo matemático que representa o crescimento populacional. Desejo a vocês boa prova.